Informativo 1100 de 2023 do STF, divulgado em 30 de junho de 2023. O informativo foi retirado do site do STF. Primeiro, matérias: Direito Constitucional, Funções Essenciais da Justiça, Defensoria Pública, Autonomia. Direito Processual Civil, Defensoria Pública, Sucumbência e Honorários. O tema a ser discutido será Defensoria Pública, pagamento de honorários sucumbenciais em litígio com ente público ao qual vinculada. Tese fixada. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado exclusivamente ao aparelhamento das defensorias públicas, vedado seu rateio entre os membros da instituição. Resumo. Em razão da autonomia e da relevância institucional das defensorias públicas, é constitucional o recebimento de honorários sucumbenciais quando essas representarem o litigante vencedor em demanda ajuizada contra qualquer ente público, ainda que o litígio se dê contra o ente federativo que integra. As reformas trazidas pelas emendas constitucionais 45 de 2004, 74 de 2013 e 80 de 2014 atribuíram autonomia funcional, administrativa e financeira às defensorias dos Estados e da União. Portanto, no contexto atual, as defensorias públicas são consideradas órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo. Como deixaram de ser vistas como órgãos auxiliares do governo, que integram e vinculam-se à estrutura administrativa do Estado-membro, encontra-se superado o argumento de violação do Instituto da Confusão, Código Civil, artigo 381. É vedado o rateio entre os membros da Defensoria Pública do valor recebido a título de verbas sucumbenciais decorrente de sua atuação judicial. Essa quantia deve ser destinada exclusivamente para a estruturação das unidades dessa instituição, com vistas ao incremento da qualidade do atendimento à população carente e à garantia da efetividade do acesso à justiça. A devida alocação desses recursos financeiros para o aparelhamento da respectiva Defensoria Pública viabiliza o exercício da missão constitucional a ela conferido, que é garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população, artigo 134 da CF. Ademais, os honorários hão de servir como desestímulo à oposição de resistência injustificada, revelada por meio da interposição de recursos inviáveis e protelatórios por parte do ente público sucumbente. Com base nesse entendimento, o plenário, por unanimidade, apreciando o tema 1002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União no valor de 10% sobre o valor da causa. Artigo 134 da CF. Vai falar sobre a Defensoria Pública, a instituição permanente, essencial função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita aos necessitados na forma do inciso 74, do artigo 5º desta Constituição Federal. Parágrafo 1º. Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos estados, em cargo de carreira providos na classe inicial mediante concurso público de provas e títulos, assegurado a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. Parágrafo 2º. As defensorias públicas estaduais são asseguradas a autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no artigo 99, parágrafo 2º. Parágrafo 3º. Aplica-se o disposto no parágrafo 2º às defensorias públicas da União e do Distrito Federal. Parágrafo 4º. São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também no que couber o disposto no artigo 93 e no inciso 2 do artigo 96 desta Constituição Federal. Lei Complementar 80 de 94, artigo 4º. São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:
Inciso 11. Executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados exclusivamente ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores. Próximo. Matéria. Direito Constitucional. Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Perda de posto, patente ou graduação, competência jurisdicional, Poder Judiciário, tribunais e juízes dos Estados. Direito Penal, aplicação da pena, efeitos da condenação. Direito Penal Militar, penas acessórias, exclusão das Forças Armadas. O tema a ser discutido será Justiça Militar, competência para decretar a perda de posto, patente ou graduação de militar estadual em decorrência de sentença condenatória. Tese fixada. A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar e do artigo 92, inciso 1, a linha B do Código Penal, respectivamente. Nos termos do artigo 125, parágrafo 4º da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver o Tribunal de Justiça, são competentes para decidir em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido. Resumo. À luz do artigo 125, parágrafo 4º da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional 45 de 2004, o Tribunal de Justiça Militar Estadual ou Tribunal de Justiça Local, onde aquele não existir, possuem competência para decidir em processo autônomo decorrente de representação ministerial sobre a perda do posto e da patente dos oficiais da graduação de praças da Polícia Militar Estadual que tiverem contra si sentenças condenatórias, independentemente do quanto da pena imposta ou da natureza do crime cometido, militar ou comum. A Justiça Comum, por sua vez, pode decretar a perda do cargo do policial militar, praça oficial com base no artigo 92, inciso 1, a linha B do Código Penal, nos próprios autos em que houver sua condenação por crime comum, sem que essa providência configure violação à competência da Justiça Militar. Ademais, a perda da graduação de praças também pode ser decretada por força 1. De condenação criminal pela prática de crime de natureza militar, inclusive sem instauração de procedimento jurisdicional específico perante o tribunal competente, na hipótese de pena superior a 2 anos, a teor do artigo 102 do Código Penal Militar. 2. De sanção disciplinar administrativa apurada em âmbito administrativo, mesmo que ainda esteja em curso ação penal envolvendo o mesmo fato. Nesse contexto, a ausência de declaração das mencionadas perdas com efeito secundário da condenação pela prática de crime militar ou comum não impede que o Tribunal de Justiça Militar Estadual, onde houver o Tribunal de Justiça Regional, após o trânsito em julgado da condenação e mediante processo autônomo iniciado por representação do Ministério Público, analise os fatos e delibere sobre essa questão à luz dos valores do pundonor militares. Com base nesses entendimentos, o plenário, por unanimidade, ao apreciar o tema 1200 da repercussão geral, conheceu do agravo e negou o provimento ao recurso extraordinário. O que eu entendi aqui. Se a pessoa for julgada na Justiça Militar Estadual ou na Justiça Estadual normal, porque não tem a Justiça Militar Estadual, de crime militar ou comum, e na eventualidade da sentença não falar nada da perda do posto, mesmo assim, depois pode ter um processo autônomo para analisar só a perda do posto. Não significa assim que não pode mais falar sobre isso. Foi isso que eu entendi. Se você entendeu diferente, escreve aqui. Graças a Deus eu não estudo essa área. Vamos lá, mas você que tem o... Como é que fala? A vocação para a Justiça Militar, Policial Penal Militar, Polícia. Esse é um bom julgado para você saber. Vamos lá. 125. Os Estados Artigo 125 da Constituição. Os Estados organizarão sua justiça, observar os princípios estabelecidos nesta Constituição. Parágrafo 4º. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos Estados nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares,
ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto, da patente dos oficiais e da graduação das praças. Artigo 92 do Código Penal. São também efeitos da condenação: perda do cargo, função pública ou mandato eletivo. B. Quando for aplicada a pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos, nos demais casos. E artigo 102 do Código Penal Militar, a condenação da praça à pena de privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos importa sua exclusão das Forças Armadas. Próximo. Direito Constitucional. Organização dos poderes, poder legislativo, eleição de vice-governador, vacância isolada, direito eleitoral e eleição. O tema a ser discutido será Assembleia Legislativa, eleição para o cargo isolado de vice-governador em caso de vacância. Resumo. É inconstitucional por violar o pressuposto da dupla vacância previsto pelo modelo federal e cuja observância pelos Estados-membros é obrigatória, norma de Constituição Estadual que determina, em caso de vacância, eleição avulsa para o cargo de vice-governador pela Assembleia Legislativa. A Constituição Federal de 1988 prevê que a eleição de governadores e vice-governadores deve ocorrer de forma simultânea, sendo a do vice decorrência dos votos recebidos pelo titular. Não há que se falar em eleição avulsa do substituto sem o titular. A previsão de eleição isolada de um ou de outro, quando ocorrer vacância, subverte o modelo constitucional que posicionou a investidura no cargo de vice enquanto consequência da eleição do chefe do Poder Executivo, na qualidade de seu substituto, sucessor e auxiliar. Nesse contexto, para viabilizar a continuidade do projeto político escolhido pela maioria do eleitorado, apenas em caso de dupla vacância é que se cogitam novas eleições, sejam elas diretas ou indiretas, conforme o período do mandato em que ocorrer a última vaga, artigo 81 da CF. Ademais, apesar de o procedimento eleitoral, em caso de dupla vacância, ser matéria inserida na autonomia do ente interessado, as hipóteses que a Constituição estabelece eleições indiretas devem ser interpretadas de forma restritiva, na medida em que representam exceção à soberania popular e dizem respeito à distribuição do poder político e ao equilíbrio entre os poderes da República. Com base nesse entendimento, o plenário, por unanimidade, julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 10 de 94 à Constituição do Estado de Alagoas. CF, artigo 28. A eleição do governador e do vice-governador de estado para mandato de 4 anos realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao término do mandato de seus antecessores. E a posse ocorrerá em 6 de janeiro do ano subsequente, observando quanto ao mais o disposto no artigo 77 desta Constituição. Artigo 77. A eleição do presidente e do vice-presidente da República realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao término do mandato presidencial vigente. Parágrafo 1º. A eleição do presidente da República importará do vice-presidente com ele registrado. Aí segue a Emenda Constitucional do Estado de Alagoas, qualquer coisa dá o print e lê. E próximo. Matérias: Direito Constitucional, Repartição de Competências, Defesa Civil, Segurança Pública, Bombeiros Militares, Serviço Auxiliar e Sociedade Civil. Direito Administrativo, Atos Administrativos, Poder de Polícia, Fiscalização, Vistoria, Lavratura de Auto de Infração, Delegação. O tema a ser discutido será Bombeiros Militares Voluntários, competência para realizar vistorias e fiscalizações quanto ao cumprimento de normas de segurança nos municípios. Aí eu tô esquecendo. ADI 5.354 SC. Estou esquecendo de falar o número da ADI, mas se por acaso você tem uma memória tão boa de decorar o número da ADI, vá nessa força e decore, que se você colocar na prova, dizem que ajuda na sua nota. Aí, quando eu lembrar, eu vou voltar a falar, ok? Ok, seguindo. Resumo. É inconstitucional por invadir a competência privativa da União para dispor sob normas gerais de organização dos corpos de bombeiros militares, defesa civil, artigo 28, inciso 21, inciso 20,
artigo 22, inciso 21 e 28 e artigo 144, inciso 5, parágrafo 5º da Constituição, norma estadual que dispõe de forma contrária à legislação federal vigente sobre esses assuntos e viabiliza a delegação de atividades tipicamente estatais a organizações voluntárias de natureza privada. A legislação federal prevê tão somente a possibilidade de o município firmar convênio com a respectiva corporação militar estadual, caso não conte com a unidade de corpo de bombeiros militar instalada. Ademais, ela impede que os corpos de bombeiros voluntários criados pelos estados realizem atividades inseridas no poder de polícia. Quanto a esse ponto, a Lei 3.425 de 2017 nada dispõe sobre a possibilidade de delegação dessas atividades a agentes privados. Esta Corte já decidiu ser vedada aos estados, a partir da sua competência legislativa suplementar, inovar ou divergir de disposições constantes da lei federal. Ademais, as atividades de fiscalização e punição das profissões regulamentadas, tradicionalmente classificadas pela doutrina como poder de polícia, não são passíveis de delegação a entidades particulares, de modo que devem ser necessariamente desempenhadas por sua natureza estatal pela própria administração através de seus agentes públicos. Desse modo, poderia ser delegado aos corpos de bombeiros voluntários apenas a execução de atos materiais, mas não as atividades fiscalizatórias e de imposição de sanções. Na espécie, os diplomas estaduais impugnados permitem que os municípios tanto celebrem convênios com os corpos de bombeiros voluntários para que estes verifiquem e certifiquem o atendimento às normas de segurança contra incêndio, quanto deleguem a essas mesmas entidades privadas a competência para realizar vistorias, fiscalizações e lavrar autos de infração. Está dizendo que os diplomas estaduais permitem, mas eles estão falando que isso não pode, tá? Com base nesse entendimento, o plenário, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade das expressões, para fins de verificação e certificação do atendimento às normas de segurança contra incêndio, constante do parágrafo único do artigo 112 da Constituição do Estado de Santa Catarina, e, abre aspas, podendo os municípios delegar competências dos bombeiros voluntários, fecha aspas, constantes do parágrafo 1º do artigo 14 da Lei Catarinense 16.157 de 2013. Segue a Lei Catarinense, segue a Lei Federal, primeiro a Lei Federal, depois a Lei Catarinense, né? A Constituição e qualquer coisa dá o print, principalmente você que estuda para essas áreas militares, de corpo de bombeiro militar. Vamos lá. Direito do trabalho. Reforma trabalhista, tarifação, dano moral. Será discutido reforma trabalhista, tabelamento e limitação dos valores de indenização por dano extrapatrimoniais oriundo da relação de trabalho. Resumo. ADI 6.050 do DF, ADI 6.069 do DF, ADI 6.082 do DF. Resumo. É constitucional o tabelamento para fins de fixação do valor de indenização por dano moral trabalhista previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. Contudo, os montantes elencados na lei não podem ser interpretados como um teto, mas apenas servem como parâmetros para a fundamentação da decisão judicial, de modo a permitir que ela, desde que devidamente motivada, determine o pagamento de quantias superiores. Diante da discrepância das decisões judiciais no país, a reforma trabalhista, Lei 3.467 de 2017, ao estabelecer os indicadores e referenciais, buscou, na medida do possível, garantir tratamento isonômico aos empregadores e empregados. Conforme jurisprudência desta Corte, é inconstitucional a tarifação prévia e abstrata dos montantes de indenização por dano extrapatrimonial mediante modelo legislativo que subtraia totalmente do juízo seu arbitramento, tornando um mero aplicador de cifras pré-determinadas que não podem ser adaptadas às especificidades do caso concreto. Todavia, isso não equivale à proibição de métodos que auxiliem a partir da listagem de critérios interpretativos objetivos na quantificação do dano, pois aptos a balizarem o livre convencimento motivado do magistrado. Ademais, na hipótese de eventuais lacunas na aplicação da legislação trabalhista, é possível o emprego supletivo do Código Civil, título 9, no âmbito das relações trabalhistas,
contanto que não haja contrariedade com o regime previsto na CLT. Com base nesse entendimento, o plenário, por maioria, em apreciação conjunta, julgou parcialmente procedentes as ações para conferir interpretação conforme a Constituição e estabelecer que 1. As redações conferidas aos artigos 223A e 223B, ambos da CLT, não excluem o direito à reparação por dano moral indireto ou dano em ricochete, dano reflexo, no âmbito das relações de trabalho, a ser apreciado nos termos da legislação civil. E 2. Os critérios de quantificação de reparação por dano extrapatrimonial, previsto no artigo 223G, caput, parágrafo 1º da CLT, deverão ser observados pelo julgador como orientativos de fundamentação da decisão judicial, sendo constitucional, porém, o arbitramento judicial do dano em valores superiores aos limites máximos dispostos no inciso 1 a 4 do parágrafo 1º do artigo 223G, quando consideradas as circunstâncias do caso concreto e os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da igualdade. Artigo 223-A da CLT. Aplicam-se à reparação de danos de natureza extrapatrimonial decorrente da relação de trabalho apenas os dispositivos deste título. 223-B. Causa dano de natureza extrapatrimonial, ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica, as quais são as titulares exclusivas do direito à reparação. 223G da CLT. Ao apreciar o pedido, o juiz considerará a natureza do bem jurídico tutelado, a intensidade do sofrimento da humilhação, a possibilidade de superação física ou psicológica, os reflexos pessoais e sociais da ação ou da omissão, a extensão e a duração dos efeitos da ofensa, as condições em que ocorreu a ofensa ou prejuízo moral, o grau de dolo ou culpa, a ocorrência de retratação espontânea, o esforço efetivo para minimizar a ofensa, o perdão tácito ou expresso, a situação social e econômica das partes envolvidas, o grau de publicidade da ofensa. Parágrafo 1º. Se julgar procedente o pedido, o juiz fixará a indenização a ser paga a cada um dos ofendidos em um dos seguintes parâmetros, vedada a acumulação. 1. Ofensa de natureza leve até 3 vezes o último salário contratual do ofendido. 2. Ofensa de natureza média até 5 vezes o último salário contratual do ofendido. 3. Ofensa de natureza grave até 20 vezes o último salário contratual do ofendido. 4. Ofensa de natureza gravíssima até 50 vezes o último salário contratual do ofendido. Interessante. Próximo, direito processual civil, cumprimento de sentença, precatório, parcelamento, sequestro de verbas públicas, direito constitucional, poder judiciário, precatórios. Será discutido o regime especial de pagamento de precatórios, sequestro de recursos financeiros estaduais em razão de seu descumprimento, RE 597-092 do RJ, tema 231 RG. Deve ser repercussão geral, né? Ai, ai. Esse finalzinho aqui é os estados, RG é Rio de Janeiro, né? DF, assim por lá. Mas eu vou falando só a sigla, RE 597-092/RJ. Aí, barra DF, barra SP, barra tal. Então, vamos lá. Tese fixada. É constitucional o sequestro de verbas públicas pela autoridade judicial competente nas hipóteses do parágrafo 4º do artigo 78 da DCT, cuja normatividade vincula regime especial de pagamento de precatórios de observância obrigatória por parte dos entes federativos inadimplentes na situação descrita pelo caput do dispositivo. Resumo. No caso de atraso na quitação das parcelas de precatório, o sequestro de verbas públicas pela autoridade judicial é constitucional, pois configura descumprimento ao regime especial de pagamento, a DCT artigo 78, cuja adesão dos entes federativos inadimplentes é obrigatória. Originalmente, somente a preterição da ordem de pagamento ensejava a realização de sequestro da quantia necessária à satisfação do débito, artigo 100, parágrafo 2º da CF, na redação original. No entanto, a partir da Emenda Constitucional 30 de 2000, todas as modificações referentes à sistemática dos precatórios passaram a admitir o sequestro para a quitação das parcelas nas hipóteses de não alocação orçamentária para satisfazer os valores devidos, como, por exemplo, a previsão contida no artigo 103 da ADCT. Nesse contexto, o regime especial do artigo 78 da DCT é impositivo, visto que os precatórios se encontram vencidos em desrespeito à normatividade geral sobre a matéria, artigo 100 da CF.
Com base nesse entendimento, o plenário, por unanimidade, apreciando o tema 231 da repercussão geral, falei que é repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário. Artigo 100 da CF, parágrafo 2º. As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados ao Poder Judiciário, recolhendo-se as importâncias respectivas à repartição competente, cabendo ao presidente do tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento segundo as possibilidades do depósito e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente para o caso de preterimento do seu direito de precedência, o sequestro da quantia necessária à satisfação do débito, redação original. ADCT artigo 103. Artigo 103. Enquanto os estados, o Distrito Federal e os municípios estiverem efetuando o pagamento da parcela mensal devida como previsto no caput do artigo 101 deste ato das disposições constitucionais transitórias, nem eles, nem as respectivas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes poderão sofrer sequestro de valores, exceto no caso de não liberação tempestiva de recursos. Parágrafo único. Na vigência do regime especial previsto no artigo 101 deste ato das disposições constitucionais transitórias, ficam vedadas desapropriações pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, cujos estoques de precatórios a independente de pagamento, incluídos os precatórios a pagar de suas entidades da administração indireta, sejam superiores a 70% das respectivas receitas correntes líquidas, excetuadas as desapropriações para fins de necessidade pública nas áreas de saúde, educação, segurança pública, transporte público, saneamento básico e habitação de interesse social. Agora vem o artigo que eles falam, 78 do ADCT. Ressalvados os critérios definidos em lei como de pequeno valor, os de natureza alimentícia, os de que trata o artigo 33 deste ato das disposições constitucionais transitórias e suas complementações, e os que já tiverem seus respectivos recursos liberados ou depositados em juízo, os precatórios pendentes na data de promulgação desta emenda, e os que decorram de ações iniciais ajuizadas até 31 de dezembro de 99, serão liquidados pelo seu valor real em moeda corrente, acrescido de juros legais em prestações anuais iguais e sucessivas no prazo máximo de 10 anos. Permitida a cessão dos créditos. Parágrafo 1º. É permitida a decomposição de parcelas a critério do credor. Parágrafo 2º. As prestações anuais a que se refere o caput deste artigo terão, se não liquidadas até o final do exercício a que se referem, poder liberatório do pagamento de tributos da entidade devedora. Parágrafo 3º. O prazo referido no caput deste artigo fica reduzido para 2 anos nos casos de precatórios judiciais originários de desapropriação de imóvel residencial do credor, desde comprovadamente único à época da emissão na posse. Parágrafo 4º. O presidente do tribunal competente deverá, vencido o prazo ou em caso de omissão no orçamento ou preterição ao direito de precedência, a requerimento do credor requisitar ou determinar o sequestro de recursos financeiros da entidade executada suficientes à satisfação da prestação. Próximo. Matérias. Direito constitucional, Poder Judiciário, cláusula de reserva de plenário, direito ambiental, novo Código Florestal, retroatividade, cumprimento de título judicial, princípio tempus regit actum. Será discutido cláusula de reserva de plenário e aplicabilidade do artigo 15 do Código Florestal. ARE 1287/76, AGR /São Paulo. Recife, falei que fala Recife. Resumo. Não viola a cláusula de reserva de plenário, artigo 97 da CF, acórdão que, baseado nas peculiaridades do caso concreto, afasta a aplicabilidade retroativa do artigo 15 do Código Florestal, Lei 2.651 de 2012. Na espécie, verifique-se que o título judicial objeto da controvérsia deriva de transação penal formalizada e homologada no Juizado Especial Criminal. Essa circunstância revela-se distinta e afasta o alegado esvaziamento do conteúdo normativo do artigo 15 do Código Florestal, em especial por não se encontrar abarcada pelos precedentes desta Corte, que autorizam a aplicação imediata do novo Código Florestal. Nesse contexto, a homologação da transação penal configura uma cobertura do pronunciamento judicial sobre a matéria, apta a impedir a compreensão da retroatividade do dispositivo legal com apoio no princípio tempus regit actum. Com base nesse entendimento, a segunda turma, a maioria, negou o provimento ao agravo regimental. Segue a Lei 2.651, artigo 15.
Será admitido o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo do percentual da reserva legal do imóvel, desde que 1. O benefício previsto neste artigo não implica a conversão de novas áreas para uso alternativo do solo. 2. A área a ser computada esteja conservada ou em processo de recuperação, conforme comprovação do proprietário ou órgão estadual integrante do CISNAM. 3. O proprietário ou possuidor tenha requerido a inclusão do imóvel no cadastro ambiental rural, CA, nos termos da lei. Parágrafo 1º. O regime de proteção da área de preservação permanente não se altera na hipótese prevista neste artigo. Parágrafo 2º. O proprietário ou possuidor de imóvel com reserva legal conservada e inscrita no Cadastro Ambiental Rural CA, de que trata o artigo 29, cuja área ultrapasse o mínimo exigido por esta lei, poderá utilizar a área excedente para fins de constituição de servidão ambiental, cota de reserva ambiental e outros instrumentos congêneres previstos nesta lei. Parágrafo 3º. O cômputo de que trata o caput aplica-se a todas as modalidades de cumprimento da reserva legal, abrangendo a regeneração, a recomposição e a compensação. Parágrafo 4º. É dispensada a aplicação do inciso 1 do caput deste artigo quando as áreas de preservação permanente conservantes ou em processo de recuperação, somadas às demais florestas e outras formas de vegetação nativa existentes no imóvel ultrapassarem. Inciso 1. 80% do imóvel rural localizado em área de floresta na Amazônia Legal. E 2. Vetado. Gente, os artigos eu vou lendo, primeiro, porque a lei seca cai muito em concurso. Segundo, para a gente entender da onde que eles tiraram o fundamento, né? E terceiro, às vezes pode ser chato, mas chato mesmo é ganhar o que a gente ganha. Você tá querendo ganhar mais, né? Então vamos lá, vamos estudar. Vamos lá. Apesar que tem gente que ganha muito aqui e tá querendo ganhar mais, né? Então não é muito chato, é só pouco chato. Vamos, próxima matéria, próximo julgado. Mas aí você acelera aí nos artigos que passa rápido. Direito processual penal. Matéria. Direito processual penal. Prisão preventiva. Regime inicial de cumprimento de pena. Princípio da proporcionalidade. Habeas corpus. Constrangimento ilegal. O tema a ser discutido será prisão preventiva. Incompatibilidade de sua manutenção com a fixação de regime distinto do fechado em sentença condenatória. HC 214.070 AGR/MG. Resumo. Viola o princípio da proporcionalidade a tentativa de compatibilizar a prisão preventiva com a imposição do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto ou aberto. Na espécie, a fixação do regime semiaberto torna desproporcional a manutenção da prisão preventiva por significar a imposição de medida cautelar mais gravosa à liberdade do que estabelecido na própria sentença condenatória, circunstância que se revela como verdadeiro constrangimento ilegal. Com base nesse entendimento, a segunda turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental e concedeu a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do paciente, ficando o juízo processante autorizado, desde logo, a analisar a eventual necessidade de aplicação de medidas cautelares outras. Aqui é o seguinte, a pessoa foi condenada a uma pena que no final vai dar semiaberto ou aberto e o juiz deu prisão preventiva, e a prisão preventiva é fechada, né? Então, não tem lógica. A pessoa já começar no pior, sendo que no final não vai ter o pior, que é o fechado, vai ter o semiaberto ou aberto. Mas pode colocar medidas cautelares, entendeu? Tô comentando aqui para ver se a gente acorda um pouco, porque eu já tô cansada. Acabou! Os próximos que vêm abaixo são temas que serão discutidos no próximo julgamento. Então, até a próxima!